Uma trama policial recheada de mistério, construída a partir de registros históricos, com personagens reais e fictícios. Essa é a estrutura do romance histórico-policial. E para falar sobre esse assunto com a gente, está aqui a escritora e jornalista Eliana Alves Cruz. Querida, muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer muito obrigada. Poder conversar com você sobre o seu trabalho e sobre o romance que você está lançando, que é O Crime do Cais do Valongo. Isso. O Cais do Valongo era uma porta de entrada Exato. para escravos no Rio de Janeiro. Isso. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. O Cais do Valongo é a grande porta de entrada de grande parte dos escravizados das Américas. Não por menos foi escolhido como patrimônio histórico, né? Patrimônio da humanidade esse local, porque de todos os escravizados trazidos para as Américas, mais de 1 milhão pisaram naquelas pedras. E a gente não sabe nada sobre essa história, ou muito pouco. De muito pouco tempo para cá, da descoberta, né, do cais, nas obras de revitalização do porto, é que começamos a tomar conhecimento de tudo que estava por trás ali, né? E isso veio a público. A Pedra do Sal, toda a questão da divisão da cidade, né? Que o Marquês do Lavradio passou todo o complexo escravocrata, né? Escravagista para aquela área, para que a corte, para que a sociedade não visse aquele espetáculo dantesco, ficou tudo separado lá. Então, essa pedra que cindia a cidade, que separava a cidade, simboliza também, tem aí um aspecto simbólico muito forte, que é a separação mesmo da sociedade brasileira, né? Você tem todo um lado invisibilizado e que são dois mundos. Então, eu fiz uma brincadeira aí, uma metáfora com a nossa invisibilidade. E está muito diferente hoje, você acha, já? Pois é, né? Não muito. Infelizmente, a gente tem sequelas muito graves do que foi feito, a gente tem sequelas muito graves e que a gente evita olhar, evita encarar. Então, esse romance, ele é uma ficção, obviamente, né? Mas eu acho que está na hora da gente trazer para a nossa literatura, para nossas histórias, primeiro, um lado da África que a gente não conhece, né? A potência daquelas nações, toda a cultura, a criação, o imaginário, tudo o que acontecia ali e que a gente tem visões muito deturpadas, muito estereotipadas e todo mágico, né? Todo aquele universo mágico que vem junto, encantado, que vem junto com essas pessoas para cá. Toda a diáspora é um processo avassalador, trágico, esfacelador, as pessoas são esmagadas, mas por questões, inclusive de sobrevivência, elas têm que se reinventar, elas têm que sobreviver e com isso elas remontam aqui no local de chegada a sua cultura, a sua suscetibilidade, a sua subjetividade, mas em outro cenário, com outra roupagem. Então, a gente precisa reconhecer isso no nosso cotidiano. E essa ancestralidade é um tema que te interessa, né? Muitíssimo. Você tem também o Água de Barrela, que é um livrão em todos os sentidos. Aqui está a Água de Barrela, que também se trata justamente dessa questão geracional do negro, né? O que é a Água de Barrela? Bom, essa palavra barrela, né? Água de barrela é um alvejante. E as minhas ancestrais, minha bisavó, tetravó, elas eram lavadeiras e criaram a família toda com esse dinheiro da lavagem das roupas. Então, eu fiz uma comparação, né? Porque minha bisavó sempre dizia, foi preciso muita barrela para conseguir a escola, para conseguir... É um sinônimo de luta, de conquista, de trabalho, de esforço. Então, esse título Água de Barrela, eu acho que sintetiza a nossa história, né? A minha particular, e eu acho que é do Brasil como um todo, porque aqueles trabalhos subalternizados, aqueles trabalhos pouco valorizados, na verdade, construíram o que nós somos. A nós, né, a população negra brasileira, foi negada uma coisa séria que é a história, né? Nós não tivemos direito a ter
uma história. A gente não vai muito longe nos nossos antepassados. São poucas as pessoas que chegam nos bisavós. Quanto mais... Porque se perdem, né? Porque se perdem. A gente teve todo o apagamento documental, inclusive é muito difícil. Eu levei 5 anos, 6 anos para conseguir remontar até questões de documentos mesmo. Do Água de Barrela. Do Água de Barrela. É um épico, assim, protagonizado por mulheres negras. Por mulheres, exatamente. E o interessante é que quando você mergulha na sua história, por que é importante a gente saber de onde a gente veio? Porque facilita muito você construir um futuro se você sabe do seu passado. Você pega esse universo que te interessa, que você escreveu no Água de Barrela, Isso. e escreve O Crime do Cais do Valongo, em que você traz o elemento do gênero policial. Isso. Queria saber qual é a sua relação com o gênero e por que você escolheu fazer uma história policialesca. Porque é muito emocionante, né? Você saber, afinal de contas, quem matou, quem... Isso instiga muita curiosidade. E porque o gênero policial, ele chega muito nas pessoas, porque a narrativa tem aquele do quem matou, como é que foi, quais foram as circunstâncias, aguça a curiosidade e, ao longo da narrativa, né, o leitor ele vai tomando conhecimento de vários aspectos da história, tanto dos lugares de origem dos personagens, como da nossa história. E é curioso, você falou essa coisa de ler uma notícia e teve a ideia, porque o livro é cheio de notícias que a personagem negra lê em busca do seu amor perdido, digamos assim. Essa questão da Gazeta do Rio de Janeiro, porque na minha pesquisa eu acabei topando com a Gazeta do Rio de Janeiro. E aí eu vi lá, né, tem uma seção de avisos, que era como se fossem os classificados da época. E ali tinha toda a vida da cidade, venda de objetos, leilões, inventários, estava tudo anunciado ali. Livros que chegavam, que estavam à venda na redação lá da Gazeta, enfim, uma série de coisas, fuga de escravizados. Então, eu vi que ali também tinha uma história, né? A Gazeta, primeiro que é o primeiro jornal impresso em solo brasileiro, então ela inaugura a imprensa brasileira. Era uma imprensa altamente chapa branca que falava do governo e do Dom João VI, as coisas que estavam acontecendo na Europa, mas que não escapou, né? É aquela velha história, né? Não adianta, você não consegue reter a história. Ela ali, mesmo falando apenas do que interessava, controlado, tem coisas que escapam ao controle. E ali está toda a questão da sociedade brasileira, né, toda a exclusão, está tudo ali. E eu achei que ficaria bem bacana se a gente colocasse, né, essa questão da leitura, também do letramento dos escravizados, que eu acho que é uma questão, inclusive, que o Muniz Sodré traz, né, no trabalho dele. Muniz Sodré que já esteve aqui. Que já esteve aqui. Tem bastante coisa que a gente ainda precisa trazer à tona. No romance policial histórico, como é que a pesquisa, os documentos e os registros influenciam na narrativa? Vamos ver. Olha, eu acho inevitável, até voluntário. Quando você se pega escrevendo, você já está com aqueles dados que você pesquisou e investigou na cabeça, faz parte da sua vida. É uma coisa que já está na tua mente e você não vai escapar disso quando for escrever. Você vai, claro, inventar em cima, vai criar em cima. Né? Muita coisa do Oeste, né, do livro, eu criei do nada. Tem um personagem, por exemplo, Dudinha, quem leu, né, um personagem homossexual que eu tirei do nada. O cara não existia, né? Então, o cara fala, pô, mano, da onde vem isso? Então, tem coisas que vêm dos dados, sim. Mas o grosso da história, os dados estão na tua cabeça, né? Mas, falando francamente, em relação ao meu tempo de investigação, praticamente não coloquei nada no livro. Eu coloquei foi a essência deles, como é que funcionam, né? Como organização, né? Como... Outra, é uma família que não se vê de jeito nenhum como criminosa, de jeito nenhum. São bem formados, inteligentes, organizados,
E não, negativo. Isso aqui é um patrimônio nosso, secular, tradicional, e ninguém tem nada a ver com isso. Eliana, conversando com você, dá para ver que a pesquisa cumpre um papel essencial no seu trabalho. Como é que é essa pesquisa para você? Olha, eu vou falar para você que eu descobri isso, né? Eu descobri esse universo porque eu não sou historiadora e não sou acadêmica, mas a jornalista, exatamente. Jornalista tem aquela questão da fonte, do faro e da apuração. Eu não poderia mergulhar nesse universo, a gente está no século XXI. Estamos no século XXI, então é impossível reconstruir todo esse universo sem uma pesquisa mínima. Então, a pesquisa foi crucial para que eu conseguisse remontar tanto os cenários quanto o psicológico dos personagens, né? No Água de Barrela, eu mergulhei na pesquisa de documentos familiares nossos. Como é que foram as escolhas entre a realidade que você pesquisava e a ficção que você às vezes tem que dar aquela moldadinha? Aquela moldada. Eu quero saber isso já. Porque agora chegou a hora do nosso quadro da Cátia Navarro, que dá uma dica literária pra gente. Voltamos já, depois do intervalo. Este romance policial histórico é um dos mais lidos hoje. Chama-se Como Nascem os Monstros, a história de um ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele, Rodrigo Nogueira, que escreve sobre Rafael. É praticamente uma autobiografia. O personagem passa num concurso público e sonha em mudar a realidade, em transformar a sociedade em algo melhor. Mas aos poucos ele vai vivendo uma outra situação, uma espécie de pesadelo, e entra para o submundo. Conhece uma outra realidade, onde tudo passa a ser um alvo, um inimigo a ser executado. Vou ler um trechinho para vocês. Selaram seu destino, tudo acompanhado ao vivo, do outro lado da linha, pelo amigo do traficante, que tentava, em vão, acertar o pagamento. É um livro eletrizante que faz com que você preste atenção do início ao fim e entenda um pouquinho da violência hoje no Rio de Janeiro. Olá, o Trilha de Letras está de volta, hoje num papo sobre romance policial histórico, com a Eliana Alves Cruz. Mas agora, antes, nós vamos ver um projeto de literatura enviado por você, um dos nossos espectadores. Se você tem um projeto legal, manda pra gente que a gente tem prazer em mostrar aqui. Vamos ver? Olá, meu nome é Hugo Pachotini Pernet, eu moro no Rio de Janeiro, sou formado em jornalismo pela PUC-Rio, mas há uns 3 anos deixei minhas atividades de repórter de jornal um pouco de lado para me dedicar mais à escrita literária. Tomei essa decisão impulsionado por uma vontade de me expressar de uma maneira peculiar, própria, a partir de regras estipuladas por mim para desenvolver uma escrita que seja só minha, como por exemplo uma assinatura. Com essa ideia de criar algo original, escrevi meu livro de estreia, intitulado Memórias da Infância em que Morri. O romance foi lançado em meados de junho pela editora Penalux. Bom, apesar desse estilo sombrio, soturno da capa e do título, não se trata de um livro de terror ou fantasia. Memórias da Infância em que eu Morri é uma autoficção narrada em primeira pessoa pelo menino Hugo, de 9 anos. Fã de esporte e da leitura de Fernando Pessoa, Hugo recebe o diagnóstico de uma doença grave. A partir daí, os pais do menino passam a frequentar a igreja com mais afinco durante o tratamento do pequeno Hugo. A mãe se isola no quarto do segundo andar da casa, o que deixa Hugo desnorteado. Uma tentativa de se comunicar com a mãe para desabafar sobre seus sofrimentos, Hugo começa a gravar fitas de áudio, fitas cassete direcionadas à mãe. Bom, é isso. Os interessados em adquirir um exemplar autografado podem comprar diretamente comigo. Para isso, basta entrar em contato pelo Facebook ou pelo Instagram. É só digitar @HugoPachotini_Pernet que vocês encontrarão nas redes sociais. Agradeço a Rafael Montes e a Trilha de Letras pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu romance de autoficção. Um abraço e até a próxima. Então, Eliana, a gente fez um suspense, um gancho entre um bloco e outro. Sim. Mas agora eu queria saber como é que é isso, né? Porque às vezes eu também faço pesquisa quando escrevo minhas histórias, mas no meu caso não é romance histórico, então né, a pesquisa é limitada a algumas coisas, mas às vezes eu tenho que escolher entre a realidade e o que a história pede. Como é que você faz? Eu não sei, acho que é muito intuitivo, né? A gente vai escrevendo e a história vai demandando determinadas coisas.
depende, né? Por exemplo, o crime do Cais do Valongo foi uma escolha dura, porque aquelas questões ali dos armazéns de escravizados, eu queria dar todo o tom de realidade, de gravidade e de as torturas, mas também sem carregar nas tintas e sem tornar a coisa didática demais. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que respeitar a inteligência do leitor e confiar de que ele vai entender sem que a gente precise entrar nos detalhes, às vezes, tão pequenos, né? Claro. E sem pesar na... O excesso de informação, às vezes, é ruim, ruim. Então, eu fui enxugando determinadas coisas, deixando subentendido, jogando para a imaginação do leitor, e eu acho que deu certo, né? E tem dado certo. Escolher entre a realidade e a ficção é parte do mistério também, né? Não posso. Não é posso difícil, dizer, talvez você nem lembre, falar. né? Um pouco se mistura. Difícil falar, principalmente num livro policial, sem dar o spoiler da história. Claro. Não, e é interessante que eu percebo você falando, é uma vontade de se comunicar. Isso. Né? Ou seja, você traz temas importantes, você trata de um universo importante, uma voz importante. A gente vai falar daqui a pouco do papel da mulher negra como escritora, né? Que infelizmente ainda é raro. Mas, ou seja, além de trazer os temas importantes, não é uma coisa panfletária, ou seja, tem uma história por trás. Você, né, alimenta tudo com uma história para seduzir e aí você discute esses temas. Exatamente, porque eu acho que a leitura, né, a ficção, o romance, ele tem que, o leitor tem que esquecer um pouco de si e mergulhar ali. Claro. Então, para ele se eu não mergulho, ele também não vai mergulhar. Então, eu preciso mergulhar naquele universo e fazer dele o mais atraente possível para te seduzir como leitor, né? Para que você também possa ler. Nossa, eu quero saber como é que isso vai terminar. Esse livro ele tem umas doses assim talvez de realismo fantástico, não sei bem. Creio que sim, né? Porque tem todo aquele imaginário e tal. A questão das entidades e do trânsito entre os dois mundos. Depende da sua crença. O visível e o invisível, mas isso faz parte da nossa formação e faz parte do nosso cotidiano. No Brasil, a questão das religiões é muito presente, está aí. E da trama, você foi aos personagens e criou uma personagem que é negra e outro que é um mestiço que sabe ler. A negra também sabe ler, né? Vive no meio dos livros. Ele é filho de padre, não deixa de ser curioso, né? Exatamente. Mas que não era tão raro na época. Exato. Porque eu acho que tem alguns mitos, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas e algumas crenças de que todos eram iletrados, de que ninguém tinha noção de nada. Eu acho que não era assim. São personagens reais, então, daquele período. Inclusive um dos anúncios aí da Gazeta do Rio de Janeiro traz uma pessoa que se dispõe a ensinar. Você tem aí, né, o texto, inclusive negrinhas, né, que queiram aprender a ler. Então, algumas daquelas pessoas sabiam, né, ler e tinham acesso à informação. A reconstrução da história através da literatura traz uma compreensão mais profunda da realidade da época? Vamos conferir. O romance histórico policial, né, ele pode aproximar mais não só o leitor, o cidadão, né, do país em que ele vive. Muitas pessoas não têm a menor ideia do que se passa nos bastidores de uma investigação policial. Não consegue entender o tamanho do imbróglio que os obstáculos que o policial tem que passar por cima, e até mesmo o próprio cara que está do outro lado, seja o contraventor, seja o traficante, ou a quantidade de gente querendo tomar o dinheiro deles. É um mundo, vamos dizer, no ar, né? Um mundo sujo, que o romance histórico, que você não vai conseguir botar nas páginas de jornais, porque, inclusive, o jornalismo também, a mídia, uma sujeira que não existe santo. Você vai ter
aqui tem também, ali tem também. Sempre vai ter um vilãozinho aí por trás. E o romance, ele ajuda a perceber isso. Acho que um exemplo claro é o próprio Rubem Fonseca em Agosto. Para mim, um dos romances históricos, policiais mais perfeitos, assim, que eu tenho na minha recordação. Eliana, você é uma escritora negra, né? E com personagens negros num universo, né, de tradições e cultura negra, africana. Isso é algo, infelizmente, ainda raro na literatura, né? Como é que você enxerga essa participação do negro compondo a literatura brasileira? Você tem alguns casos, né? Como se fossem... Pois é muito espantoso que o Brasil, com toda a sua diversidade, consiga abrir mão de ter todas as vozes na sua literatura. A escrita é um espaço de poder. Claro. Né? A língua é um espaço de poder. E a nossa ausência nesse espaço também foi uma coisa premeditada, né? Uma coisa pensada. E existe uma reação à nossa presença ali por conta disso, porque com a literatura, principalmente a ficção, o romance, a gente atinge uma parcela da população de uma forma, né? Impacta uma parcela da população de uma forma muito contundente, né? E é mais fácil de você assimilar determinados conteúdos quando ele vem romanceado, quando ele vem numa história bem contada. Forma a ideia, vai formando uma ideia, né? Diferente. Os americanos fazem isso muito bem, claro. Com cinema, todas as histórias são contadas ali e a sociedade deles vai se moldando aquilo. Então, eu acho que passou da hora da gente ter muita gente escrevendo muita coisa. E você vê com bons olhos o momento atual? Eu acho que sim, eu acho que existe todo um movimento, a poesia, né? Tem uma poesia pujante, com muitas pessoas. E variáveis. A nossa mestra Conceição Evaristo, temos Lívia Natália, temos todo o pessoal dos Cadernos Negros, né? Lá de São Paulo. Enfim, tem muita gente fazendo muita coisa bacana e que precisa vir, né, à tona, as pessoas precisam ter essa visibilidade. E é importante que saia da bolha, ou seja, né, que não que não sejam negros falando para negros. A gente precisa falar para todo mundo, as né? pessoas precisam escutar a gente, né? E porque, na verdade, é a nossa história, é a nossa história de, todos, de né? povo, de Brasil. E quanto mais a gente sabe, melhor a gente constrói um futuro, melhor a gente constrói uma nação, melhor a gente supera todas as lacunas que a gente tem que superar, que ainda são muito profundas. A gente tem um racismo estrutural no Brasil que a gente precisa superar. Ou pelo menos a gente precisa tomar consciência dele. É forte, né? Muito resistente. As pessoas, quando a gente toca nesse assunto, só de tocar nesse assunto já começa, lá vem o mimimi, lá vem... Não é mimimi, não é. São coisas que a gente sofre no nosso dia a dia, que impactam na nossa formação, que impactam na forma da gente estar no mundo, impactam no nosso futuro, porque tem reflexos no mercado de trabalho, no sistema educacional. Queria que você lesse um trechinho do seu trabalho para o pessoal de casa sair correndo para a livraria mais próxima. Crime do Cais do Valongo, vamos ver aqui, até separei aqui. Ó. Ai, ai. Então, falando desse Valongo, que era um ponto de encontro, né? Uma encruzilhada entre vários povos. No porto, olhares curiosos tentando adivinhar de onde vínhamos. Vi gente com rostos da terra que eu deixara para trás e outros de lugares que descobri que existiam durante a tenebrosa viagem. Era raro quem não tivesse ao menos uma marca no corpo, feita lá ou aqui. Um tinha os dedos dos pés deformados, outro possuía inúmeras marcas de bexiga, a um faltava-lhe o lóbulo da orelha e a outra uma das mãos. Em certos sujeitos, as marcas de tribos na face cobriam o rosto, em outros eram delicadas linhas. Por baixo das roupas rústicas, certamente havia mais, muito mais para contar. Então, eu acho que assim, né, nós temos histórias para contar, nossos corpos são livros,
Nossos corpos, eles contam uma história pelo simples existir. Eliana, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Privilégio. Muito obrigada a vocês. Você aí de casa, espero que você tenha gostado do nosso papo. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Foi ótimo. Eu espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.